Olá, meus queridos paroquianos virtuais, sejam muito bem-vindos. Hoje gostaria de meditar um pouco com vocês sobre uma passagem do livro dos Números, capítulo 20, versículo de 1 até 13, que é a primeira leitura da missa desta sexta-feira. Naqueles dias, os israelitas, toda a comunidade, chegaram ao deserto de Sim, no primeiro mês, e o povo se estabeleceu em Cádiz. Ali morreu Maria e ali foi sepultada Maria, irmã de Moisés. Como não havia água para a comunidade, surgiu um motim contra Moisés e Arão. O povo se pôs a discutir com Moisés, dizendo: antes tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos diante do Senhor. Então Moisés e Arão se retiraram da assembleia para a entrada da tenda do encontro, onde se prostraram com o rosto em terra. E apareceu-lhes a glória do Senhor. E o Senhor falou a Moisés: toma o cajado e reúne a comunidade, tu e Arão, teu irmão. Falai à rocha perante eles, e ela dará sua água. Farás jorrar água da rocha para eles e darás de beber à comunidade e aos seus animais. Moisés tomou o cajado que estava diante do Senhor, assim como este havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouvi, rebeldes, será que podemos desta rocha fazer jorrar água para vós? Moisés levantou a mão e golpeou 2 vezes a rocha com o cajado. Então jorrou água em abundância, e a comunidade bebeu, e os seus animais também. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não acreditastes em mim para manifestardes minha santidade aos olhos dos israelitas, não introduzireis esta assembleia na terra que lhe dei. Trata-se das águas de Meriba, onde os israelitas discutiram com o Senhor e ele manifestou sua santidade no meio deles. Na nossa quaresma e na nossa vida espiritual, de modo geral, nós podemos incorrer em um pecado que cometemos com frequência, ou podemos cometer com frequência, mas não nos damos conta dele. Seja por uma questão de temperamento, seja por questão de pouca consciência, de uma consciência um pouco relaxada, ou falta de formação. Vamos ver. Os israelitas, eles saíram do Egito, como nós sabemos, eram escravos lá no Egito. Deus realizou todos os milagres, as 10 pragas do Egito, depois atravessaram o Mar Vermelho, e é uma história muito bonita, que é a história do povo de Deus no deserto, a história do povo de Deus até chegar à Terra Prometida, de certa forma também a nossa história na fé. Então, nesse percurso dos israelitas no deserto, houveram várias coisas, vários acontecimentos que são muito importantes na história da salvação e muito importantes para a formação deles e também para a nossa formação. Os israelitas, ao passarem o Mar Vermelho, ao serem libertos da escravidão do Egito, eles traziam dentro de si ainda outra escravidão, a escravidão meio que acompanhava eles, que é a falta de fé, ou a fé fraca, ou mesmo a escravidão interior do pecado. Semelhante, quando nós passamos pela água do batismo, temos que percorrer o deserto desta vida e lutar contra as nossas concupiscências, lutar contra as nossas más inclinações. Seria muito bom, ou seria bem diferente, se a gente fosse batizado e não pecássemos mais, aí era fácil, Mas o Senhor nos deixou no deserto, nos deixou na luta. Para quê? Para que nós pudéssemos crescer, para que pudéssemos corresponder à sua graça livremente. Ele nos tira da escravidão, mas nós, com os nossos próprios pés, é que devemos caminhar livremente para Ele. Ele não nos obriga
a entrarmos no céu. Então, de qual pecado que eu estou falando? Do pecado da murmuração, da reclamação. Então, várias vezes, durante essa estadia, né, esse percurso, essa jornada do povo, todos esses anos no deserto, o povo murmurou contra Moisés. Moisés, que era o líder, Moisés que agia em nome de Deus, que era enviado pelo Senhor, muitas vezes teve que aguentar as murmurações do povo, né? Então quem está à frente, quem é líder, às vezes tem que aguentar os haters, né? E isso numa paróquia, isso em qualquer lugar. Então não era diferente de Moisés, até Jesus, né, foi muito criticado e perseguido. Mas a questão é, o povo sempre queria as coisas de forma muito fáceis e sempre reclamavam quando alguma coisa dava errado. Então qualquer coisa que desse errado, eles reclamavam e eram castigados por Deus. Então, no episódio, por exemplo, onde eles começaram a reclamar que não tinham comida, e Deus fez cair o maná do céu, chover pão para eles, né? A gente não tem pão aqui. Deus fez chover pão para eles. Olha que gostosura devia ser o maná, né? Imagina, um pão que Deus mesmo fez cair do céu, deveria ser maravilhoso. Depois de um certo tempo, que as pessoas estavam comendo maná de forma milagrosa, eles comiam todos os dias, na véspera do dia do Senhor, caía uma porção dobrada do maná para que eles não tivessem o trabalho de recolher, tivessem o dia do descanso. Mesmo assim, eles murmuravam e começaram a reclamar porque estavam enjoados de comer o pão que Deus deu para eles, né? Ah, mas lá no Egito, lá na época da escravidão, lá no Egito, a gente tinha cebolas, a gente tinha carne. Olha que absurdo, né? E é uma das passagens mais engraçadas da Bíblia, quando Deus disse, vocês querem carne? Pois eu vou dar carne para vocês, vou dar tanta carne que vai sair pelo buraco do nariz. Está lá na Bíblia, não estou inventando não. E Deus mandou as codornizes, que choveu carne em cima deles, né? Era assim, ficou um mar de passarinho lá, que eles puderam comer. Então, outra ocasião foi a da passagem de hoje, quando eles começaram a reclamar de sede, tudo eles reclamavam, né? E então Deus ficaram reclamando, não sei o quê. Ou seja, sempre com saudade da época da escravidão. Pode ser que quando a gente se converte, quando a gente sai do mundo, sai da escravidão do pecado e começamos a entrar na aridez espiritual, como o deserto, né? A gente tem a saudade da época do pecado. Na época que eu ia para a festa, na época que eu ficava com um e com o outro. Talvez não expressando, mas reclamando da situação atual. Nossa, quanto mais eu rezo, mais o diabo me aparece. Tem uns ditados assim, né? Então, reclamando da situação atual, esquecendo de onde Deus me tirou. Olha, Deus te tirou da escravidão do pecado, né? Você está reclamando de quê? Porque aqui não aceita o deserto, as provações. Então, nessa passagem, eles estavam reclamando porque não tinha água, né? O problema não é a falta das coisas que eles honestamente e justamente poderiam pedir a Deus, mas é a forma de pedir, é a reclamação. Ou seja, não confiando no Senhor, mas sempre reclamando. E aí acontece que Deus, manifestando a sua glória, o seu amor, a sua bondade, pede para que Moisés e Arão, que era o irmão de Moisés, que era o sacerdote, fosse até essa grande rocha e profetizasse, ou seja, falasse para que a rocha brotasse água. Então Moisés foi com Arão, reuniu todo mundo, então todo mundo estava lá, eu vou dar água para vocês, né? Deus escutou a murmuração de vocês. E Moisés pegou o cajado, aquele mesmo cajado que ele tinha aberto o mar vermelho e golpeou 2 vezes a rocha, até que jorrou água, né? Abriu-se uma fonte e eles puderam beber à vontade. Eu vou falar mais sobre isso depois, sobre esse gesto de Moisés, mas eu queria lembrar uma coisa muito linda que a Santa Igreja, através dos padres do deserto, nos explica. Todo o Antigo Testamento, diz São Jerônimo, toda a palavra de Deus fala de Cristo. Toda a palavra de Deus remete
a nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós vamos ver a beleza desse milagre, a profundidade desse milagre. Porque Jesus ele dirá: eu sou a rocha que os construtores rejeitaram e tornou-se a pedra angular, a rocha da salvação. E não é que desta rocha brota água. Quando Jesus está crucificado, e nós vamos ver isso na Sexta-feira Santa, no Domingo de Ramos também, que o soldado fere com a sua lança, assim como Moisés feriu a rocha com o cajado. O soldado fere o lado de Jesus com a lança e do seu coração aberto jorra sangue e água para saciar a nossa sede, para a nossa salvação. Essa água que jorra do coração de Jesus, fonte de misericórdia para nós, simboliza a água do batismo, que nos liberta da escravidão do pecado. O meu convite para você hoje observe a sua vida, observe no seu dia a dia. Será que você não está reclamando demais da sua vida? Será que você não reclama por pouca coisa e não observa os milagres de Deus? Então, eu te convido a fazer um exercício hoje. Eu sei que a nossa vida não é perfeita, que nós temos problemas e, enfim, vários sentidos, né? Não existe a vida perfeita. Aquela vida do Instagram, o pessoal tudo feliz, ali é mentira, tá? Não existe. Todo mundo tem problema. Inclusive os ricões, né? Isso é a mais pura verdade. É uma grande ilusão que as redes sociais deram de mostrar uma vida irreal, uma vida que não existe, uma vida perfeita, todo mundo bonito, todo mundo viajando, todo mundo tirando foto com a Torre Eiffel, todo mundo não sei o quê, mas eles não mostram também as coisas ruins, né? A maior parte das vezes são só as coisas boas. Então, na vida de todo mundo, sejam dos pobres, sejam dos ricos, dos velhos, dos novos, todo mundo, existem problemas. Isso é um fato. Mas o que eu queria lhe convidar a fazer esse exercício hoje e talvez levar na sua quaresma. Procure ver os motivos pelos quais você tem para agradecer a Deus. Né? O que é que Deus te deu, o que é que Deus te dá, que talvez você esqueça de agradecer e foca ou passa muito tempo reclamando de algumas pequenas ou grandes coisas, né? Claro que faltar comida, faltar água é uma grande coisa, obviamente, né? Mas quando faltam essas coisas, eu tenho confiança em Deus, eu peço a Deus com humildade, com resignação à sua vontade, com humildade. Não é que nós não devemos pedir a Deus o que nos falta. Claro que os israelitas deveriam pedir a Deus, mas deveriam pedir a Deus com confiança. O que é que eles faziam? Reclamavam: eu quero voltar para o Egito. Lá eu tinha vida boa, não me faltava nada. Né? Então, é a nossa postura diante do Senhor que importa. Então, que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e coloque aqui os comentários, que eu gostaria muito de saber também a sua opinião. E se não nos segue, passe a nos seguir. Nós temos todos os dias um vídeo de meditação e várias playlists de vários vídeos sobre vários assuntos importantes, como confissão, vocação, enfim, você pode ver aqui no nosso canal, especialmente o nosso curso de catecismo, que nós fazemos toda segunda-feira uma aula, também tem aqui a playlist no nosso canal. Deus te abençoe, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.